E aí, gente, nós somos Lebudetes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir nossa página no Facebook. E os programas andam circulando por WhatsApp. Não se esqueça de compartilhar também com seus amigos. Era toda semana a gente tinha a missão ir pra casa de Jesus na evangelização. Olá, eu sou o Heitor. Eu sou a Ana Carolina E Tabata. Em um dos nossos programas passados, nós já falamos sobre mocidades espíritas e o quanto é importante para o jovem aprender desde cedo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas quando devemos começar a educar as crianças, passar esses ensinamentos? Existe por acaso uma idade certa? Por isso, para o nosso debate deste mês, temos um tema muito interessante: a evangelização de bebês. E para falar sobre este assunto, estamos aqui com a Maria Isabel Vale, mais conhecida como Bebel, e ela faz esse trabalho de evangelização. Olá, eu gostaria de agradecer já de antemão a oportunidade de estar aqui falando de um tema que para mim é muito encantador. E para começar, no livro A Arte de Educar Bebês e Crianças na Evangelização, da autora Cíntia Vieira Soares, conta que a evangelização de bebês tem se difundido por todo o Brasil. E em Goiás, a iniciativa surgiu em 2005 e ao longo dos anos tem se espalhado pelo país com diferentes evangelizadores. Bebel, quando foi que você iniciou esse trabalho e de onde surgiu essa ideia? Então, eu já sou evangelizadora há mais de 15 anos, de crianças, né? E aí, hoje eu frequento o Centro Espírita Estudante da Verdade, aqui em Mesquita. E o trabalho surgiu porque as crianças surgiram. A gente já frequentava a instituição, eu estava grávida e tinha mais uma grávida que estava lá toda segunda-feira com a gente, a Cláudia. E Pietro, que veio antes da minha, né? A bolsa dele estourou lá dentro do centro, 9 horas da noite, no final da reunião. A bolsa estourou, ela saiu correndo e às 11 Pietro nasceu. Meses depois, ele é de agosto, Isabela é de janeiro. E a gente continuou, Isabela é a minha, né? Eu tive em janeiro. E aí a gente continuou frequentando com os bebezinhos. Já tinha comprado o livro da Cíntia, mas entrou para aquela pilha que a gente uma hora vai ler, né? Ficou lá naquela pilha. Aí a gente indo com eles, com as crianças, em determinado momento, já não dava mais para o barulho que eles faziam no centro, não estava muito compatível com o estudo, com a palestra. Falei, bom, é hora de começar. E a ideia, em princípio, era que eu ficasse com os bebês, até para que a Cláudia pudesse assistir a palestra, né? Essa ideia que a gente ainda tem também da evangelização. Quando eu conheci o trabalho da Cíntia, através desses livros, aí eu me encantei e eu falei, as mães merecem participar da evangelização. Então é um trabalho, e a partir daí as outras crianças surgiram. Hoje eles são 8, porque eu limito. Eu não posso, até tem mais gente que procura, mas eu não tenho espaço físico para, a sala não comporta mais do que essa quantidade de crianças. Então o trabalho surgiu no estudante porque as crianças, eles levaram o trabalho para a gente. Mas a Cíntia tem um papel muito importante na divulgação da evangelização de bebês no Brasil. Ela esteve aqui em Nova Iguaçu esse ano, num seminário, e ela roda o país inteiro divulgando, fazendo oficinas. Então, ela é a referência principal para o nosso trabalho. Bebel, e como funciona? Alguém te auxilia nesse trabalho? Bom, assim, que eu veja com os meus olhos físicos, né? As mães estão, eu falo as mães, os pais poderiam também participar, é uma atividade aberta para os pais e para as mães, mas a gente tem a maior parte das crianças são acompanhadas pelas mães. Então elas participam de todo o processo de evangelização, elas estão na sala comigo do início ao fim. Isso num primeiro momento me causou um estranhamento, porque eu sou professora já há muito tempo, então primeiro momento você fala assim, ela vai vir aqui para tomar conta do que eu faço, para me observar, né? E na verdade hoje eu vejo que elas são muito parceiras desse trabalho. Um dos princípios que a gente tem como norteador é o vínculo entre família e bebê, né? É um espírito que está no início do seu processo reencarnatório. Então a casa espírita auxilia muito nesse vínculo e a evangelização de bebês vai fortalecer esse vínculo. Então tem muitas propostas de atividades em que
a gente estimula a mãe com o bebê. É esse fortalecimento o tempo inteiro. É feito através de dinâmicas? Como é que funciona? As atividades em si, a gente tem uma rotina. A gente sempre, por exemplo, começa com uma mesma música e termina com uma mesma música de uma mesma maneira. Porque isso para o bebê é muito importante, né? O bebê na casa, ele precisa ter um horário mais ou menos próximo de tomar banho, porque ele precisa saber que depois do banho ele vai mamar e ele vai dormir. Então a sequência de atividades é muito importante nessa faixa etária, para eles se sentirem seguros, né? Então a gente começa sempre de uma mesma maneira e termina. Só que nesse meio a gente recheia de diferentes atividades. Então são propostas que vão estimular o sensorial. A gente conta história, leva muitas histórias para eles e vai adaptando a essa faixa etária. Então eu vou contar uma história, eu levo o bichinho de pelúcia, a gente leva borrifador para borrifar água. Então é sempre trabalhando o sensorial. Eles compreendem, né, assim, e é dessa maneira que a gente também fortalece esse vínculo. A mãe participa o tempo inteiro junto com a criança. E, Bebel, qual é a faixa etária desses bebês? Então, para a evangelização de bebês, a gente pode, na verdade, começar, né, quando você falou lá no início, quando que começa a evangelizar? Pode ser no pré-natal. A Cíntia, em Goiás, já tem mais de uma turma de mães grávidas que ela faz evangelização de bebês, conversando com o bebê, com aquele espírito que está ali próximo daquele corpo, né? Então, assim, vamos dizer, o médico liberou, depois dos 3 meses é quando a criança já está com toda a vacinação e tal, e já pode frequentar. O que acontece hoje lá no Estudantes da Verdade? Muitas crianças começaram com 6, 7 meses, mas já estão com mais de um ano e meio, né? Eu já tenho criança que está com 3, que a evangelização de bebês vai até os 3 anos. A partir dos 3, a gente já arruma uma turminha e aí ele já pode ficar sem a presença da mãe. Como aquele ambiente também já é muito próximo dele, porque ele já vivenciou ali com a mãe durante muito tempo, é muito tranquilo, não tem aquela coisa de chorar e querer a mãe, porque é um ambiente que ele já conhece, amigos que ele já conhece. Então hoje eu tenho 2 turmas, dessas 8 crianças eu divido em 2 momentos. Então, de 4 crianças numa turma e 4 na outra. Uma tem a faixa etária de 1 ano e meio, já criança que completou 2 agora, prestes a completar 2, entendeu? E outras com criança de 2 anos, já quase com 3 e 3 anos. Então, eu estou hoje com essas 2 faixas etárias para reorganizar só ano que vem. Bem, como a gente sabe, na doutrina espírita, o período da infância é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E até os 7 anos de idade ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. É quando a criança se mostra mais aberta e suscetível às influências do ambiente exterior. Isso acontece justamente para que haja a reaprendizagem. E, Bebel, eles são capazes de assimilar o conhecimento sendo tão novinhos? Então, um dos princípios que a gente tem que ter, tanto para a evangelização de bebês quanto para a evangelização das crianças e dos jovens, é de que é um espírito reencarnado. É um espírito imortal, que já teve outras vidas. Então, a forma como a gente lida com o outro a partir deste conhecimento muda tudo. Porque se a gente for pensar assim, só na nossa visão material, de que eu engravidei, aí eu tive um filho, um bebê que está aqui, que nem ouve muito bem e que ainda só vê vulto. Não faz nem muito sentido a gente pensar numa evangelização de bebês, né? Mas com o conhecimento que a gente tem de que é isso que você falou, é a fase que o espírito está mais suscetível, é um espírito que já teve outras vivências, que está passando por uma fase que é muito difícil para o espírito, que é livre na erraticidade, de repente ele se prende a um corpo que está o limitando tanto, né? Então, quando a gente olha para a criança com esse olhar de que é um espírito, muda tudo. E aí tem um caso que eu gosto muito de contar, que é do João Lucas, que a gente chama ele de John. João Lucas foi para lá pro Estudantes, ele devia ter uns 6 ou 7 meses. E a mãe mora em Nova Iguaçu, ia sozinha dirigindo com ele para Mesquita. Na segunda, acho que logo na primeira vez que ele foi, ele chorava muito no carro. Muito. Ele ia gritando, ele ia chorando.
Aí a pessoa tá dirigindo ali com uma criança chorando, você fica muito nervosa. Né? Pra voltar tarde, né? Que a gente acaba lá 9h15, 9h20, a hora que a gente tá saindo. E aí teve um dia, ela teve uma semana que ela conseguiu levar uma avó pra ajudar e tentando acalmá-lo, mas não era a rotina, ela precisava ir sozinha, ela não tinha outra pessoa. E ela falou, Bebel, eu acho que eu não vou conseguir mais trazer, porque eu tô tentando, mas ele não para de chorar no carro e tal. Aí eu peguei ele no colo e conversei com o espírito. Eu não conversei com ele como quem olha para um bebezinho e você muda até a voz, né? Faz aquela voz de nha, nha, nha. Não. Com aquele espírito reencarnado. João Lucas, você gostou de estar aqui com a gente? Você gostou de vir no centro, do trabalho que a gente faz? Eu gostei muito da sua presença aqui. Eu acho que você gostou. Mas a sua mãe não vai mais poder te trazer se você continuar se comportando dessa maneira. E assim eu fui, levando a questão para ele, para que ele também pudesse ajudar a mãe naquele momento. E conversando naturalmente, né? Sem fazer aquela vozinha. Sem voz de né? Que é bebezinho. Aí acabou, e ela só me olhava, a mãe dele, né, a Juliana. Aí ela devia ter pensado, coitado, o que ele tá fazendo? Mas partindo desse princípio, de que é um espírito que entende o que eu falo. Ele não pode entender, não, ele entende. Eu sei que à noite, quando foi umas 10 e pouco, ela me mandou mensagem. O que você fez? Porque ele veio quietinho, eu não ouvi mais a voz dele. E nunca mais João Lucas deu aquele problema todo para ela no carro. Ele frequenta até hoje, né? A nossa já tem 2 anos e frequenta a evangelização. Então, a gente, mas ao mesmo tempo, eles estão numa fase de desenvolvimento biológico que a gente precisa respeitar. Então eu não posso pegar um livro, abrir um livro e começar a ler uma história, porque eles, não vão me dar bola. Eu preciso trazer teve uma história que a gente contou da chuva, então eu levei o tal do borrifador, eu levei aquele acrilon para mostrar a nuvem, então eles tocam no acrilon, a frutinha, porque tinha negócio da água que molha a terra e que tem a frutinha, então as frutinhas de borracha, tudo que eles possam manusear, eles manuseiam as coisas o tempo inteiro, entendeu? Então a gente tem que pensar na perspectiva espírita, de que é um espírito, mas também na fase de desenvolvimento biológico deles. Esses são 2 parâmetros para a gente preparar os encontros deles. E tem um outro ponto que é muito importante da gente destacar, que é o ambiente espiritual da casa espírita. Espiritual da casa espírita é meio... Mas e como é que eu vou falar de coisa diferente? Não é isso? A igreja tem um ambiente espiritual em qualquer lugar. Eu digo, quando você me perguntou quantas pessoas, alguma pergunta vocês fizeram assim, quantos bebês, né? Tem uma das mães que é médium vidente e ela fala que, olha, tem muito mais bebê do que você possa imaginar aqui, né? E evangelizador também, você não está sozinho. Isso é outra clareza que eu tenho, que não é um trabalho que eu faço sozinha, assim. Eu tenho o apoio das mães, mas eu tenho um suporte espiritual. Eu não sou médium ostensivo, muito obrigada. Então eu vou falar de novo para não falar. Então eu não sou médium ostensiva, mas quando eu sento para planejar, tem encontros que vêm prontos, assim. Eu fico, meu Deus, mas não ficou legal, gente? Nem acho que não foi eu que fiz isso, não. Então, isso para um espírito que está no início de um processo de reencarnação, esse ambiente, né, que é muito propício nesse momento, ele tá, a gente diz que eles estão muito mais ligados ao mundo espiritual ainda do que a matéria, né? Eles estão nessa fase de transição. Então, esse ambiente de fluidos auxilia muito no desenvolvimento e nesse início de encarnação que é tão difícil para alguns espíritos que não queriam nem encarnar. Não tem uns que não querem encarnar, né? Esse ambiente é maravilhoso. E você já identificou algum bebê que já reencarnou assim, exaltado, nervoso, não querendo reencarnar? Nesses casos que eu tenho, não. Nesses bebês porque eu faço esse trabalho, vai completar 2 anos, né? E mais ou menos vai batendo com a idade da minha filha. Então, nesses que eu peguei até agora, não. E, Bebel, como as crianças se comportam durante a evangelização? Elas costumam ficar tranquilas ou em algum momento elas ficam chorosas ou impacientes, algo do tipo? É muito importante a gente respeitar a criança. O espaço é dela. Então, se eu vou propor uma atividade, ela está lá no canto, de costas para mim, eu vou fazer o possível para trazê-la para a atividade. Mas ela não é forçada a nada lá.
Nada, não tem nada que eles tenham que fazer. Fiz uma proposta. Tem propostas que não são legais, são coisas que a gente está testando, né? Porque não tem assim uma apostila que você vai seguir, são coisas que a gente vai criando. Então, se a criança não se sente à vontade para naquele momento, para estar naquela atividade, ela não está. A gente vai vendo o que é possível de fazer, né? E a presença das mães, como eu tinha falado, facilita muito. Se a gente tira a mãe, aí vem aquela crise toda que a escola, né, tradicional vive, da adaptação das crianças na educação infantil. A criança chora horrores, porque está com a mãe desde que nasceu. De repente eu estou aqui sozinha nesse lugar que eu nunca vi antes. Então ela está naquele lugar com uma pessoa que é muito próxima a ela. Se não for a mãe, vai ser o pai. Às vezes tem uma família que está chegando, que é a tia que tem levado, né? Mas é uma pessoa próxima. Então isso faz com que eles não tenham essa impaciência toda. E a rotina, que eu falei, também é muito importante. A última atividade é uma massagem nos pés. A gente faz uma massagenzinha nos pés deles, apaga a luz, todos eles deitam. Faz massagem no pé e canta a música do Gun. Te ofereço paz. Eu cantava isso pra mim também na infância. E aí fazendo aquela massagem, quando acaba, não tente fazer outra atividade, porque eles sabem que aquela é a última. Acabou, eles vão botar o sapato e eles vão tomar passe. Então, o que tem que esticar é até ali. Depois daquela, Você não consegue fazer mais nada com não, eles, porque né? pra eles entenderam que aquele é o final. Aqui agora acabou. Eles vão saindo. Eles vão pegando os sapatos, que a gente entra sem sapato, né? Vão botando os sapatinhos e... Então, essa coisa da rotina é muito importante. Eles ali sabem que tá acabando. No início, é muito bonitinho, quando eles são menorzinhos, né? Eles não querem muita massagem no pé, até eles entenderem o que é e tal. Aí, na segunda, na terceira vez, normalmente assim, quando eu pego o óleo, porque tudo fica aéreo, né? Fica alto. São prateleiras altas, embaixo eles não têm acesso a nada. E aí, quando eu pego o óleo, eles já deitam. É muito bonitinho, Então, são coisas assim que é a repetição. Essa coisa da repetição, da rotina, para eles é muito importante. Porque senão vem a impaciência. Hoje eu fiz a massagem no pé no meio. Na semana que vem você vai fazer isso no final. Na outra você começa com a massagem. A criança não consegue se achar naquele ambiente. Então, a rotina é que é fundamental para que não exista esse momento da impaciência. E, atualmente, quantas casas espíritas você conhece que realizam a evangelização de bebês? Aqui em Mesquita, somos só nós lá no Estudantes da Verdade. A gente até recebe crianças de outras instituições, né, que os pais frequentam outra casa espírita, mas levam o bebê lá. E eu sei do Caminhamos com Humildade em Nilópolis, com a Aline. A Aline evangeliza lá. São as que eu conheço. Não que não tenha mais do que isso, mas as aqui que eu conheço na nossa região seriam só essas mesmo. Bebel, já aconteceu de você pegar crianças assim, que não param quietas, hiperativas e que ficam um pouco agitadas, levantando, saindo, querendo andar? Os bebês, na verdade, todos são bem assim. Porque eles são movimento. Mas a agitação é inerente, eles são agitados. Tem propostas de atividade que não funcionam, a gente chega no final, nossa, mas essa não foi boa não, né? Já outras que a gente vê que são legais. O que a gente procura sempre levar, atividades, como eu falei, sensoriais. A gente estava trabalhando o corpo humano, né? A gente não trabalha na evangelização, é importante do corpo, é um presente de Deus. Então, todo esse conteúdo eu falo com eles isso. Mas a forma como a gente propõe a atividade é diferente. Então, fiz gelatina, e fiz uma gelatina mais durinha, para não ficar muito molenga. Cortei em quadradinho, botei numa bacia e eles tinham que tocar, né? Aquela coisa gelada e mole. E eles podiam comer. Então, é uma experiência... Essa foi a melhor parte. A melhor parte. Para eles é uma experiência sensorial, assim, né? Muito bacana. Agora a gente terminou um projeto de meio ambiente. Fiz uma sala temática toda de fundo do mar. Aí, nesse período do fundo do mar, eu cismei que eles tinham que brincar de areia. Pois eu levei areia, botamos numas baciazinhas, e cada um ia com pazinha, baldinho. Imagina a sala no final, como é que não foi de areia. Muito legal. Mas assim, tinha areia em todos os cantos. Num primeiro momento foi um caos, mas no final a gente viu que valeu a pena, apesar de ter ficado Quando voltaram pra casa, parecia que tinha voltado da praia. Da praia. E as mães Cheio de exaustas, areia. igualzinho quando leva o filho pra praia, as mães exaustas.
a gente pode perceber que é sempre uma experiência nova, tanto para quem está evangelizando, quanto para as crianças que estão aprendendo, não é mesmo? Exatamente. Pra gente é desafiador, é sempre um teste. A gente trabalha com projetos, então a gente vê um tema que seja importante naquele momento para todos os grupos. Bebel, a gente agradece muito a sua presença, muito obrigado por ter vindo. A sua presença foi muito importante pra gente, pro podcast e também para esse evento muito grande que é a evangelização com bebês. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, desse trabalho que eu acho muito lindo. E um agradecimento muito mais que especial aos bebês, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Eles são os grandes protagonistas dessa festa, né? Então, Bernardo, Miguel, Heitor, João Lucas, Thales, Isabela, João Guilherme e o Pietro. Um beijo grande da tia Bebel para vocês, tá? E com isso, nós encerramos mais um programa. E até o próximo mês. E não se esqueça de deixar seu comentário sobre o tema. Muita paz e luz para todos. Lê por 10!